Oi gente, como que vocês estão? Espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rê e hoje eu tô de volta pra trazer recomendações pra você ler neste inverno. Já que vocês gostaram das minhas recomendações de livros pra ler no outono, hoje eu trouxe aqui algumas recomendações de livros pra ler no inverno e também a minha meta de livros pra ler nesse período mais frio aí do ano. Antes de a gente começar então a conversar sobre os livros, vou te lembrar pra você deixar o seu curtir nesse vídeo, que isso é muito importante pra divulgação do canal. Se inscreve se ainda não estiver inscrito e também me segue nas outras redes sociais, os links ficam aqui na descrição. Eu tô sempre publicando lá no Instagram, no TikTok, tem também o canal de novidades lá do Telegram, em que a gente tem contato mais próximo, você fica sabendo de promoção, de conteúdo novo. Então o link vai ficar aqui na descrição, eu te convido a entrar e te convido também a conhecer o meu apoio coletivo do Catarse, onde a gente faz inclusive leituras coletivas todos os meses. Nós já decidimos quais vão ser os livros do próximo semestre e agora em julho, que é o primeiro mês do semestre, a gente vai começar já lendo Emma, da Jane Austen. Então se você quiser ler com a gente, corre que dá tempo, vem pro clubinho que você vai ser muito bem-vindo e muito bem-vinda. E vamos então ao vídeo. Eu tô aqui com essa pilha de livros que eu tirei da minha estante pra poder comentar com vocês, recomendar pra vocês, e eu pensei em dois tipos diferentes de recomendações. Aquelas recomendações que são mais aconchegantes pro período mais frio e aquelas recomendações que tem mais a ver com o frio, eu diria, sabe? Que tem mais a ver com aquela leitura de mais tensão, vamos dizer assim, porque eu, pelo menos, quando falo em frio, eu me lembro muito de livros de suspense, livros de fantasia, então eu tenho essas duas categorias de livros aqui pra recomendar pra vocês. E eu vou já começar com um que pra mim, assim, é a cara do outono, do inverno. Inclusive eu devo ter até recomendado ele no vídeo de outono, não me lembro mais, mas deve ter saído por lá, que é O Hobbit. Esse livro aqui é uma graça, eu amo demais essa história. Ele é um livro de fantasia, claro, né? Ele tá dentro do universo ali de Senhor dos Anéis, mas aqui a gente não tem necessariamente contato com os personagens de Senhor dos Anéis, tirando, é claro, pelo próprio Hobbit. Então eu deixo aqui a forte recomendação desse livro. Tem vídeo aqui no canal em que eu já comentei, né, sobre a minha experiência de leitura com ele, que eu, assim, nunca tinha lido Tolkien na minha vida e eu tava com um pouco de receio de começar, então eu comecei pelo Hobbit, não me desapontei. É um livro muito, muito gracinha e tem os filmes aí também pra você assistir logo depois que ler. Deixo aqui a minha forte recomendação. Eu acho que ele tem tudo a ver com esse período do ano, porque ele é um livro muito aconchegante, sabe? É uma história que vai te fazer sentir como se você realmente estivesse dentro desse universo e é muito gostoso, é muito aconchegante, é uma aventura muito gostosa de acompanhar e eu recomendo muito pra vocês. Então essa aqui vai ser minha primeira recomendação. E é claro, se você quiser saber com mais detalhes sobre a história, eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição pra você ir lá acompanhar. Outro livro que também deve ter saído aí na lista de recomendações pro outono e que também eu acho que tem bastante a ver com o inverno é A Vida Invisível, de Ed La Rue. Aqui eu acho que a gente tem um livro que muita gente já deve conhecer a premissa, mas caso alguém ainda não conheça, né, a premissa desse livro, a gente tem a história dessa moça, que é a Ed La Rue, que lá atrás, acho que no século XV, que é onde ela nasceu, na época que ela nasceu, o pacto que ela faz então consiste em que ela não vai morrer, mas em troca ela acaba ficando invisível, ou seja, as pessoas não se lembram dela, né, ela acaba que a pessoa, ela tem um contato com uma pessoa e se essa pessoa, tipo, vira pro lado, tira o olho dela, essa pessoa já não lembra de quem ela é. Então ela acaba sendo uma pessoa que vai viver por séculos sem deixar sua marca no mundo, e isso é bem desenvolvido também aqui ao longo da leitura. Eu acho que ele é um livro que tem a cara do inverno. Eu acho que quando eu li, inclusive, também tava no inverno, então tem toda essa conexão pra mim, sabe? Que tem a ver com o inverno também, então eu deixo aqui a recomendação pra vocês. É um livro muito bem escrito, eu acho a escrita desse livro muito bonita e, enfim, gostei demais dessa história. Indo agora pra alguns clássicos que eu separei, que eu acho que também tem muito a cara do outono e também do inverno, mas eu acho que mais do inverno. Eu vou começar falando de O Retrato de Dorian Gray, que é um livro espetacular. Tem também conteúdo aqui no canal sobre a minha experiência desse livro. Eu recomendo ele de olhos fechados, ele é muito, muito maravilhoso. E aqui a gente tem, semelhante com Ed La Rue, a história de um homem que vai, de certa forma, fazer um pacto sem saber que tá fazendo um pacto. Como protagonista nessa história a gente vai ter, óbvio, o Dorian Gray, que é um cara muito bonito, ele é belíssimo e ele nunca se deu conta da sua própria beleza, até que um pintor que se encanta pela imagem dele começa a fazer um retrato dele. E quando o Dorian Gray vê o seu retrato, ele se apaixona pela sua própria imagem. Então a gente tem aqui um pouco daquela lenda do Narciso, que é um homem que se apaixona pela sua própria imagem, enfim, fica obcecado pela própria imagem. O Dorian Gray vai passar por uma coisa semelhante e ele vai achar muito triste, tem um momento em que ele vai falar que é muito triste, que ele vai envelhecer e não vai mais ficar daquele jeito que tá no quadro ali pra sempre. Daí ele deseja em voz alta que ele pudesse ficar com aquela aparência física pra sempre e que o quadro sofresse toda a velhice. Então, com isso, ele fala que, inclusive, ele daria a própria alma por isso, por ter essa troca, né? Por ficar bonito pra sempre, enquanto o quadro passasse por todas as mudanças ali da velhice. E, sem saber disso, ele acaba, então, selando um pacto. E é isso que vai acontecer a partir de então. Como ele faz esse pacto dando a própria alma, né? Ele passa a se tornar uma pessoa exalmada. E tudo que ele faz a partir de então é muito duvidoso, sabe? E acaba refletindo também na figura do quadro. O quadro vai ficando cada vez mais feio conforme
as atitudes que ele vai tomando vão, sabe, sendo realizadas. Então é um livro espetacular, eu acho que ele tem muito o que refletir, muito o que a gente pensar ao longo da leitura, e é um livro, sim, muito bem escrito, eu recomendo demais pra vocês. Outro clássico que combina super também com o inverno é o Drácula, de Bram Stoker. Esse é um livro grande, ele tem uma história bem longa, mas é um livro muito bem escrito, é uma história muito fascinante e que eu acho que dispensa, né, também, assim, introduções. A história do Drácula, que é esse vampiro aí, né, que, enfim, marcou a história da literatura dentro do gênero do sobrenatural e que, inclusive, teve de inspiração para diversas outras histórias que também vão trabalhar, né, a figura dos vampiros, e eu acho esse livro muito, muito legal. Ele é um livro que, quando eu li, inclusive, eu achei ele bem diferente do que eu tava esperando, porque a gente tem aqui a história sendo narrada em entradas de diários de personagens que vão ter certo contato com o Drácula, e a gente tem toda essa ambientação, sabe, de Transilvânia, castelo, frio, então eu acho que tem muito a ver também com o inverno. Eu recomendo demais essa história. Também tem vídeo aqui no canal sobre a minha experiência de leitura, eu vou deixar aqui na descrição, e enfim, recomendo muito. Eu tenho essa edição e também tem uma outra edição da Antofágica, só que tá emprestada com um amigo meu, então eu vou deixar aqui pra vocês, ilustrando essa história, a edição da Dark Side Books, que também, ó, é bem, bem bonita. Outros dois clássicos que eu acho que também tem muito a ver com o inverno é o Frankenstein, da Mary Shelley, que a gente tem aqui mais uma vez, é uma história de uma figura icônica que, enfim, ficou marcada pelo mundo inteiro, não necessariamente na literatura, mas também no cinema. Eu acho que todo mundo tem uma ideia da figura do monstro de Frankenstein e que muitas vezes, inclusive, chamam o monstro de Frankenstein, mas na verdade a gente entende aqui com a história que Frankenstein é o nome do seu criador, Victor Frankenstein, esse cientista à frente do seu tempo, que na sua busca, né, por fazer algo muito marcante com relação à ciência, ele vai acabar dando vida a uma criatura horripilante. Esse é um livro que traz muitas reflexões ao longo da leitura, é uma leitura muito fascinante, escrita de uma forma também brilhante, porque além de uma escrita muito instigante e muito envolvente, a gente tem também aqui um formato de história em que a gente conhece uma história que está dentro de uma história, que está dentro de uma história, e é muito interessante acompanhar essa leitura. Eu amei, foi um dos meus favoritos do ano passado, e nós lemos no clube de apoiadores lá do Catarse. Todo mundo que leu adorou também o livro, e eu deixo aqui a recomendação pra você também, caso ainda não tenha lido. Aproveita o inverno então e vai conhecer Frankenstein pessoalmente. E o último clássico aí que eu separei também, que eu acho que tem a cara do inverno, é Jane Eyre. Aqui a gente tem uma história que é, na verdade, a história dessa mulher, né? A gente vai ter um romance de formação da Jane Eyre, em que a gente conhece ela quando ela ainda é bem criancinha e ela tá na casa da sua tia, uma mulher que é completamente contra a presença dela ali, ela não quer criar essa menina, então ela trata ela de uma forma muito ruim, e ao longo da leitura a gente vai acompanhar então a trajetória da Jane Eyre se autodescobrindo e também se tornando uma mulher autossuficiente, sabe? Sem depender dos outros. Ela tem uma história de vida muito bonita, e aqui no caso a gente tem um livro que ele vai ter elementos de diferentes gêneros, sabe? Subgêneros literários dentro da história. A gente vai ter um pouco de romance, um pouco de comédia, um pouco de suspense, um pouco de terror. Então a autora conseguiu aqui criar uma história muito complexa. Uma personagem também com uma personalidade muito incrível. Jane Eyre é uma das minhas personagens favoritas da literatura e eu recomendo muito esse livro também. Eu acho que ele tem bem assim a cara do inverno pra você ler um livro que vai ser um pouco aconchegante, sabe? Mas ao mesmo tempo vai ter esse quê de frio, vamos dizer assim, porque a Jane Eyre passa por umas situações ao longo da vida dela que são mais, eu diria assim, difíceis, né? Que se relacionam, que eu relacionaria, digamos assim, com o frio. Então eu recomendo muito esse livro também. Acho que ele também pode ser uma boa leitura aí pro inverno. Agora, de contemporâneos, eu vou recomendar o Nada para Ver Aqui, do Kevin Wilson. Eu não sei porquê, mas esse livro aqui, eu acho que ele me remete um pouco ao inverno, embora ele não tenha nenhuma menção, sabe, a frio, neve, inverno, nem nada. Mas eu acho que ele é um livro que ele pode se relacionar com o inverno por causa da circunstância que a gente tem nessa história, que são essas duas crianças que pegam fogo, literalmente elas pegam fogo quando estão muito agitadas. Então a gente tem aqui essa questão do calor, que pra mim aí, né, vai de contra, no caso, a ideia do frio. No caso aqui, a nossa protagonista é uma mulher que vai acabar sendo solicitada para trabalhar cuidando dessas crianças. Uma antiga amiga dela de escola é a madrasta dessas crianças e ela precisa que alguém cuide das crianças, então essa pessoa vai ser a nossa protagonista. E aqui, além de a gente conhecer mais sobre essas crianças, a gente também vai ter um pouco sobre algumas reflexões referentes a privilégios sociais, abandonos, e enfim, é um livro que vai ter muitas reflexões além da história muito inusitada, vamos dizer assim, dessas
crianças que pegam fogo. Então eu deixo aqui a recomendação de um livro que você vai ler bem rapidinho, porque ele é curto, mas é muito gostoso de ler. Então eu deixo aqui a recomendação. Agora vamos pros livros que vão dar aquele quentinho no coração aí dentro do inverno, dentro também de regiões do mundo que são frias. Eu vou começar falando aqui de A Pequena Ilha da Escócia, da Jane Colgan. Esse livro se passa numa pequena ilha na Escócia, então é um lugar que vai sim fazer frio, vai ter muito vento, então a gente vai ter essa ambientação mais fria, mas a autora quebra isso com um romance que vai focar na protagonista, que é uma mulher que conseguiu tudo aquilo que ela queria, mas ainda assim ela se descobre infeliz, ela sente que as suas prioridades mudaram e ela precisa se reencontrar, e é quando ela volta pra ilha de infância, ali na ilha onde ela nasceu, é que ela vai ter esse contato consigo mesma e vai começar a refletir sobre o que ela quer pra vida dela agora. A gente vai ter também aqui a questão do aconchego através da comida, porque existem receitas que ela vai fazer, que são receitas da mãe dela, então toda essa questão do aconchego também vem junto com a comida, e eu acho que é um livro muito gostoso de se ler nesse período mais frio, assim, porque ele vai te trazer esse quentinho no coração, tanto pela história, quanto também pela ambientação, né, do livro, e eu recomendo muito, gente, eu acho esse livro muito gostosinho de ler. E também nesse mesmo formato, assim, né, uma história parecida, que vai ter essa questão do aconchego por comida, que vai ter uma ambientação num lugar um pouco mais frio, eu vou recomendar também O Pequeno Café de Copenhague, da Julie Kaplan. Esse livro se passa na Dinamarca predominantemente, né, a gente tem as personagens que vão sair de Londres e vão pra Dinamarca pra ter uma experiência com esse estilo de vida dinamarquês, em que as pessoas estão sempre muito aconchegadas, então essa questão do aconchego tá muito presente aqui na história, e a gente também tem esse pequeno café, então a gente tem todo esse aconchego também sendo trazido através de comida, e são várias, assim, menções a comidas que vão fazendo você ficar querendo comer enquanto você tá lendo. É um livro também muito gostoso, uma leitura bem assim pra você se distrair, se descontrair e, sabe, só ficar aconchegada aí no frio do inverno, então eu recomendo muito esse livro aqui também. E agora a gente vai falar sobre os livros que mais eu acho me chamam a atenção, assim, quando a gente tá falando de tempos frios, né, de épocas frias do ano, que são os suspenses, os thrillers. Eu acho que esse é um gênero que casa demais com o frio, e eu vou começar falando sobre Flores Partidas, da Karin Slaughter. Esse é um livro que ele é bem, vamos dizer assim, violento. Dizem que essa autora, ela costuma ter livros mais violentos. Esse aqui é o único livro dela que eu li até o momento, e eu posso dizer que sim, ele tem, assim, cenas bem difíceis de se ler. Ele também vai ter alguns assuntos que são mais sensíveis para algumas pessoas, então eu recomendo que você pesquise, né, mais sobre os temas que ele vai trabalhar antes de ler o livro, caso você seja uma pessoa sensível a certos temas. Aqui a gente vai ter uma história de suspense que vai focar em irmãs, né, em um relacionamento entre irmãs, e a gente tem a narrativa sendo intercalada entre presente e passado. Na verdade, a narrativa do passado é uma espécie de carta, são cartas, na verdade, que o pai de uma jovem que desapareceu quando era adolescente tá escrevendo pra ela, né, sobre, enfim, é como se ele estivesse escrevendo pra ela, como se ela ainda estivesse viva, e a gente vai entendendo a partir dessas cartas o que aconteceu com essa jovem lá no passado. No presente, a gente tem a história de duas irmãs que se falam muito bem, né, elas têm um relacionamento meio estremecido por causa de coisas que aconteceram no passado, relacionadas ao marido de uma delas, e a gente vai descobrir que esse marido dessa mulher tá com coisas, assim, ele tem segredos, sabe, ele tem coisas a esconder, e quando essas coisas vêm à tona, tudo muda na vida das duas, e a gente passa a tentar desvendar o que tá acontecendo, o que esse cara tá envolvido, se ele tá realmente envolvido ou não, e as coisas vão ficando cada vez mais, vamos dizer assim, cabeludas ao longo dessa leitura, conforme a leitura vai avançando, conforme as coisas vão sendo descobertas. É um livro que ele vai ter uma grande reviravolta lá pela metade da história, e a partir daí a leitura fica ainda mais frenética e ainda mais impossível de largar. Mas no final do livro a gente vai ter acontecimentos também muito tensos envolvendo essas personagens. Eu acho esse livro muito bem construído, eu acho a narrativa dessa autora muito, como eu posso dizer assim, é muito impecável, sabe? Ela consegue realmente fisgar o leitor desde o começo e trazer elementos ao longo da leitura que deixa a gente, sabe, sem conseguir largar o livro. Então deixo aqui a recomendação desse livro pra vocês. Eu amei muito esse livro e eu tenho vontade de ler outros livros dela que eu tenho aqui na estante, inclusive. Então, em algum momento, inclusive, acho que nesse inverno eu vou dar continuidade aos livros da autora que eu tenho aqui em casa. Aí também vou recomendar um livro que é quase um clássico dentro do gênero, que é O Silêncio dos Inocentes. Eu li esse livro ano passado e eu amei muito, muito esse livro. Eu acho que eu também não preciso nem ficar falando muito sobre, porque é um livro que muitas pessoas já conhecem. Ele é um livro que deu origem a um filme que eu acho que as pessoas conhecem mais o filme do que o livro em si. Mas, se eu me lembro bem, esse aqui é o segundo livro de uma trilogia, mas você não precisa ler na ordem. Eu não li, não senti falta, né, de nenhuma informação prévia. Aqui a nossa protagonista é uma jovem agente do FBI que vai acabar entrevistando o Hannibal Lecter, que é um dos principais serial killers que já existiram. Ele é um homem sanguinário que cometeu crimes absurdos, mas que tem uma mente brilhante. E além de
extremamente brilhante, ele é psiquiatra. Então ele tem, né, assim, um jeito de entender a mente humana que é totalmente único. Então ela passa a entrevistar ele pra poder tentar desvendar pistas a respeito de um serial killer que tá em ação no momento, que já assassinou 5 mulheres e que o FBI tá na cola dele, tá tentando descobrir quem é. E é através dessas entrevistas que a gente vai entendendo melhor quem é o Hannibal Lecter. E é uma figura realmente muito assustadora, é um personagem realmente muito enigmático e muito bem construído. E o final desse livro, além de incrível, né, todo livro eu achei incrível, mas o final deixa um gancho absurdo pro livro seguinte. E eu fiquei muito curiosa, inclusive, pra ler, né, a continuação, que eu ainda não tenho, mas tenho muita vontade de ler. E esse livro é espetacular, eu não consegui largar, é um dos livros de suspense que eu mais amei ter lido, um dos melhores que eu já li na minha vida, então deixo aqui a recomendação pra você mais uma vez, esse livro é maravilhoso. E por fim, aí dentro das recomendações, eu vou recomendar O Boneco de Neve, do Jon Nesbo, que é um também livro de romance policial, que vai se passar na Suécia. Jon Nesbo é um autor sueco, e a gente tem essa história que vai se passar o quê? Na Suécia e na neve, muita neve, inclusive que a gente tem essa figura do Boneco de Neve, que é, vamos dizer assim, a marca registrada desse serial killer, que tem o seu modus operandi, e uma das coisas, né, que são a marca desse serial killer é justamente a figura de um boneco de neve que sempre aparece em cenas de crimes que ele comete, né? Então a gente vai, ao longo da leitura, acompanhando as investigações pra tentar descobrir quem é esse cara, qual é as motivações dele, por que ele tá fazendo o que ele tá fazendo, e a gente vai acompanhar tanto as investigações como as personagens que estão envolvidas em toda essa história. E é um livro também muito bem escrito. Ele foi um livro que pra mim foi um pouco lento de se ler, não vou mentir, foi uma leitura mais arrastada, mas ainda assim uma leitura muito complexa, cheia de detalhes, cheia de situações muito legais aqui que vão acontecendo ao longo da leitura, que vão fisgando a nossa atenção ao longo da leitura. Esse foi meu primeiro e único contato com o autor até o momento, então eu deixo aqui a recomendação pra você, e eu tenho também aí vontade de ler outros livros do autor, inclusive tem um outro dele aqui na estante que em algum momento eu espero conseguir concluir a leitura, então deixo aqui a recomendação pra você também. E eu também vou recomendar aqui no final, e eu não ia recomendar esse livro, mas vou colocar ele aqui na lista também, porque foi uma leitura recente que eu amei muito ter lido. Eu vou falar muito sobre ele aqui no canal ainda, que é o Palavras que eu Aprendi com a Chuva, da Asha Lemme. Esse livro aqui se passa no Japão da década de 50, no pós-guerra, e a gente vai conhecer a história de uma menina birracial, em que a gente vai acompanhar a história dela depois que ela foi abandonada pela mãe na casa da avó, que renega ela por muitos anos e que trata ela de forma absurda por ela ser uma bastarda e por ela ser uma criança birracial. Ela tenta clarear a pele da menina, porque, né, ela tem descendência, na verdade, ascendência afro-americana. Então a gente acompanha toda a história muito sensível, bonita e também triste dessa personagem. É um livro que vai trabalhar muito relações familiares, a gente vai ter aqui a presença de um meio-irmão que ela vai descobrir que é incrível o relacionamento entre os dois, e a gente vai ter muito também sobre essa questão do preconceito, sobre essa questão da autoaceitação e da liberdade. É um livro muito, muito bonito, muito sensível, muito bem escrito, eu recomendo muito pra vocês, leiam se ainda não leram, é maravilhosa essa história. Agora bora lá falar sobre as minhas metas, livros que eu tenho esperança de conseguir ler nesse inverno que se aproxima. Eu tenho livros aí dentro de vários gêneros também pra colocar no meu radar de futuras leituras. Eu vou começar com O Cemitério, de Stephen King, que é um livro que tá aqui na minha estante já há algum tempo e que eu não li ainda. E eu tenho a impressão de que esse livro aqui vai casar bastante com o inverno, então eu coloquei na minha lista aí de futuras leituras. E assim que eu ler eu comento com vocês o que foi que eu achei. Essa aqui vai ser a minha quarta leitura de Stephen King, eu acho, e eu tenho altas expectativas com esse livro porque, enfim, já ouvi falarem muito, muito bem sobre ele. Mais um livro que eu coloquei aí na lista é o No Coração da Bruxa, da Genevieve Kornikek. Esse aqui é um livro que vai trabalhar muito a mitologia nórdica, e a gente vai ter a figura dessa bruxa por quem Loki vai se apaixonar, e vai ter toda uma história ali envolvendo o relacionamento dos dois, e também, é claro, né, aí a mitologia nórdica. Eu tenho muita curiosidade sobre esse livro desde que ele chegou aqui em casa, e ainda não houve a oportunidade de ler, mas dessa vez vem aí. Eu vi a galera lendo e gostando bastante, pessoas que eu confio no gosto, então eu tô bem curiosa com essa leitura, espero também conseguir ler agora no inverno. Um outro livro que, se eu não estou enganada, vai ser lido aqui ao longo do inverno lá no clube de apoiadores do Catarse é A Inquilina de Whitefell Hall, da Anne Brontë. E assim, gente, esse livro aqui eu só tô colocando ele na minha meta de inverno porque, se eu não tô enganada, a gente vai ler durante o inverno lá no clubinho do Catarse, e 2, eu tenho muito essa coisa de associar as irmãs Brontë com o inverno, sabe? Eu não sei porquê, acho que por causa das minhas experiências com Jane Eyre e com o Morro dos Ventos Uivantes. Então esse aqui acabou também entrando aí nessa minha associação com o inverno, e eu espero conseguir fazer a leitura agora no inverno também. Aí eu também peguei O A Menina Má, que é um livro que tá na minha lista de leituras pra 2023,
6 na minha meta de leituras pra 2023. Esse aqui é um suspense, embora tenha essa boneca, né, enfim, seja uma capa meio colorida, assim, ele é um livro de suspense que eu já vi também várias pessoas elogiando bastante, e é um livro bem curto, ele tem 260 páginas mais ou menos, então eu espero fazer a leitura muito em breve e comentar com vocês também sobre o que eu achei do livro. Outro livro que também tá aí na minha lista pra 2023 e que eu espero que eu finalmente leia, porque eu tô enrolando muito pra ler esse livro, é o A História Secreta, da Donna Tartt. Esse livro eu cheguei, acho que ler uma página dele, a primeira página, assim, e não sei porque eu não dei continuidade, mas eu quero muito fazer a leitura agora no inverno, porque eu acho que tem a ver, eu acho que essa história, essa coisa de Dark Academia tem muito a ver com o inverno, então eu espero conseguir concluir a leitura nos próximos meses e comento com vocês também o que foi que eu achei. E agora a gente vai pros suspenses. Eu peguei um Cozy Mystery, que é aqueles livros de suspense que são mais aconchegantes. Então eu acho que finalmente vem aí a minha vez de ler O Clube do Crime das Quintas-Feiras. Eu tenho os 3 livros aqui na estante, mas eu nunca li nenhum, então eu quero começar aí pelo primeiro. É um livro também que eu acho que eu vou ler bem rapidinho. A fonte dele é bem grande e eu amo, gente, que o livro, ó, ele é todo molenguinho. Ai, tudo pra mim, muito confortável de ler. E daí, enfim, quando eu ler eu comento com vocês também o que foi que eu achei. E agora de, né, thriller, assim, que chegaram recentemente, que eu tô com muita vontade de ler. Eu tô aqui com O Carniceiro, que é um lançamento recente da editora Planeta. E o A Outra, que é um lançamento recente da também Planeta, da autora Mary Kubica. São 2 livros curtos, então eu acho que vão ser suspense, thrillers, assim, né, que eu vou ler bem rapidinho mesmo, porque eu gosto muito desse gênero, então quando eu pego pra ler, eu devoro as histórias. E, enfim, são 2 livros que eu também pretendo ler muito em breve, acho que já no próximo mês eu vou tentar fazer essa leitura, e daí eu comento com vocês também o que foi que eu achei. E era isso, gente, o vídeo de hoje era esse. Eu espero que eu tenha convencido você a colocar algum desses livros na sua lista de leituras pro inverno. Comenta aqui qual é a sua recomendação de livro pro inverno, ou qual livro que você tá querendo ler nessa estação gelada do ano. Eu vou ficando por aqui, não sem antes agradecer aos apoiadores do Catarse. Muito obrigada pelo apoio de sempre, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau.